Bom, pessoal, eu vou estar explicando para vocês aqui agora um pouquinho do jurídico, que é uma das ferramentas aqui da Driva, como que é o funcionamento dele, como que eu faço a pesquisa dentro dele, como que eu acesso também as análises e faço a solicitação dos meus dados, ok? Então, o jurídico, para você acessar ele vai ficar nessa parte aqui mais escura à esquerda da tela, que são os produtos da Driva, ok? E clicando aqui então em jurídico, ele vai ter essas duas abas e em dados de processo ele vai abrir para mim essa janela. Então aqui a gente já consegue perceber que nós temos atualmente mais de 200 milhões de processos aqui mapeados e conseguimos então ter acesso a esses dados. Então a primeira parte aqui é eu aplicar, né, os meus filtros para fazer a minha busca Então, clicando aqui nessa setinha, expandindo ela, eu vou ter acesso a quais que são esses tipos de filtros, né? Então, todas as informações dentro de um processo digitalizado aqui dentro, a gente separou eles em parâmetros ou filtros que a gente consegue, então, mapear um tipo de perfil e fazer as buscas dos processos que estão dentro desse perfil. Então, se eu expandir aqui, por exemplo, esse tipo de filtro geral, ele tem todas essas opções para mim fazer a minha busca, ok? Então, por exemplo, eu posso buscar por nome, número de processo, grau de processo, juiz, relator. Se eu clicar aqui, por exemplo, em juiz, eu vou expandir e vai ter uma outra aba para mim digitar o nome da pessoa diretamente para mim e adicionar ela como se fosse um filtro. E todos os processos que estão com esse nome de juiz, eles vão aparecer para mim aqui, tá? Então, geral, eu tenho todos esses tipos de filtros: número de processo, grau de processo, juiz, relator, área, segmento, unidade de origem, tribunal, estado, o órgão julgador também, a data, que eu consigo colocar um período, o status do processo, o status do julgamento, as movimentações, o valor também consigo buscar, processo digital, justiça gratuita, prioritária ou tutela antecipada. Da mesma forma, tá? Eu tenho a busca pelas partes ativas, pelas partes passivas, pelas partes gerais e pelos advogados, tá? Aqui vale salientar que o nome é o mais efetivo tipo de busca para ser feito, ok? Porque às vezes o processo ele pode não ter agregado o CPF ou o CNPJ dentro dele, ok? Então o nome é a busca mais assertiva para ser feita aqui dentro utilizando esses parâmetros, ok? Então, eu posso buscar também por advogado, como eu tinha dito, por classe processual também, e por assunto e por movimentações, ok? Então, aqui eu estou recolhendo esses itens e eu vou fazer um exemplo aqui para demonstrar como que seria feita uma busca dentro de perfis, tá? Então, selecionando geral aqui, eu vou colocar, por exemplo, um tribunal. Aqui ele já abre uma pré-seleção para mim dos tribunais disponíveis. Então eu vou colocar aqui o TJSP e vou clicar nesse maisinho para ele adicionar o filtro para mim. Então adicionou o Tribunal SP. Se eu vier aqui, vou colocar mais um filtro, por exemplo, de data de distribuição. Ele coloca as minhas datas, né, a data inicial e a data final. Vou colocar aqui uma data qualquer em 2021, 2022 na verdade, e entre 2023. Então 18 de agosto e 15 de 4 de 2022 e 5 de 4 de 2023. Clicando nesse maisinho, ele vai adicionar os dois períodos para mim, tá? E vou colocar aqui mais um tipo de busca. Vamos colocar, por exemplo, por status de julgamento, tá? Então, julgamento eu vou colocar como, na verdade, eu vou colocar como, vamos colocar mais um aqui, status do processo. Então, aqui já tem a pré-seleção, vou colocar em arquivamento definitivo, fazer a minha busca e também vou adicionar mais um aqui de, por exemplo, classe processual, nome, e vamos dizer que eu quero buscar os mandados de segurança. Então, vou colocar aqui um mandado e aqui ele já aparece para mim, ele vai aparecer as pré-seleções dentro dessas opções. Dentro dessas, vou colocar um mandado de segurança aqui. Então, cliquei no maisinho, adicionou para mim. Pronto, vamos dizer que esse é o perfil que eu tenho, tá? Coloquei as informações que eu queira. E aqui, para mim buscar, então, observe nesse valor total de processos. Se eu clicar em pesquisar aqui na minha tela, ele vai carregar aqui os dados conforme esses filtros que eu apliquei, ok? Então, 828 processos foram encontrados dentro desses parâmetros. E aqui ele disponibiliza já a lista de todos esses processos, ok? Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim a visualização desse processo. Então aparece o número dele,
os dados gerais do processo, então segmento, classe, tribunal, órgão julgador, juiz relator, data de distribuição, o valor dessa causa, a área, a unidade de origem, status, processo, digital ou não, a justiça gratuita ou não, e o prioritário ou não também. Então, assuntos também aparecem para a gente, tanto de código como de nome, né, que são os parâmetros de pesquisa que a gente coloca também, como, por exemplo, parte ativa, parte passiva também, julgamentos e as movimentações dentro desse processo também, tá? Com data, nome e a descrição também das movimentações, ok? Então, todos os dados do processo aqui. E mais uma observação, que eu tenho o número desse processo. Se eu clicar aqui nesse globinho, que é o hiperlink, ele abre para mim já o processo de forma digital aqui, diretamente da JSP, com os dados desse processo, ok? Então, tenho todos os dados dele aqui diretamente também, se eu precisar. Aqui, então, voltando, eu posso acessar esses processos de forma individual, mas eu posso também ter uma ideia mais geral, né, uma visão mais macro desses dados. Então, se eu clicar aqui em gerar análise, ele vai me dar todos os parâmetros de acordo com esses totais de processos aqui, com esses 828. Então, vou clicar em gerar análise. Aqui também tem algo importante a lembrar, que como eu estou visualizando os meus dados, eu vou estar consumindo os meus saldos de visualização aqui, que são esses aqui em cima, ok? Então, para cada processo visualizado, eu vou estar consumindo um do meu saldo de visualização, ok? E da mesma forma é a geração de análise. Para cada análise que eu gerar, vai ser então consumido um crédito. Então, gerar análise, colocar o nome da minha análise, vou colocar em mandado de segurança, vou colocar 2 aqui, e a data dele vou colocar 22/23, que era o ano que eu pesquisei. Clicando em gerar análise, ele vai carregar aqui o dashboard. Então, o dashboard está sendo construído, ele vai pegar todos esses dados e vai criar gráficos para mim baseado nos parâmetros que eu tenho, ok? Então, dados requisitados com sucesso. Para mim acessar, eu estou aqui em jurídico, em dados de processo, eu clico em análise de processos. Aqui então, ele vai disponibilizar para mim uma lista de todas as análises que eu já gerei, tá? E o que eu salvei foi esse aqui, o mais recente. Então, esse aqui é o que eu salvei, mandado de segurança 2/22/23, e clicando nele, ele abre para mim, então, a visualização desses dados, tá? Se eu expandir aqui, a primeira informação que eu tenho é o valor total de todos esses processos, tá? De todo esse perfil que eu gerei de processos, esse é o valor total acumulado. Bom, aqui então, eu tenho a minha distribuição de processos por assunto, a distribuição de processos por classe, a relação do processo por status do processo também. Então, aqui foram todos os que eu coloquei como parâmetro sendo definitivo, então ele só trouxe os definitivos para mim. Em distribuição de processos também, aqui, como eu coloquei mandado de segurança, né, ele só trouxe para mim os mandados de segurança. Em relação de processos por status de julgamento também, ele traz para mim a distribuição, tá, de como que estão esses processos. Então, conforme mais escura a cor aqui, maior a quantidade, tá? Então, eu posso já observar que 46% foram colocados como no julgamento extinção por desistência, ok? Seguido aqui por 15% de extinção por ausência das condições da ação e também 12% de concessão de segurança, ok? Consigo ver também de uma forma mais geral os resultados. Ele traz para mim também a distribuição de processos por julgamento, tá? Ele trouxe só os de justiça estadual, então 100%, por processos por tribunal, né? Como eu coloquei na seleção o Tribunal de São Paulo, ele trouxe para mim só o TJSP, e também a distribuição de processos por estado também, só São Paulo, e ele traz também a distribuição de processos por valor de causa, tá? Então dá para mim ver aqui que a maior quantidade, né, desses processos desse perfil que eu trouxe, os processos são até 5.000, ok? 5K ali, então 598 processos. E aqui embaixo eu tenho também uma lista para mim visualizar, tá? O número desse processo, o grau, segmento, tribunal, estado, a data também, e o link também, da mesma forma, se eu clicar, ele vai acessar para mim aqui em cima, ok? Bom, pessoal, então é basicamente isso, tá? Do jurídico. E caso você tenha alguma dúvida, algum tipo de questão, é só entrar em contato que a gente vai estar à disposição aí para tirar as suas dúvidas, ok? Então, até mais e muito obrigado.